pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 3, atividades da semana de número 4, que se encontram aí na página 37 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar as funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno, tangente, né? Cotangente, cossecante, são todas funções trigonométricas. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Por que as funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares? Bom, pessoal, já falei para vocês, né? Ó, função seno, cosseno, tangente, vai cotangente, cossecante, secante, ou seja, está associada à trigonometria. Agora, por que essas funções são chamadas de funções circulares? Elas são chamadas de funções circulares, ó, vou colocar para você aqui, olha. Dá uma olhadinha, observa que eu tenho um ciclo. Esse ciclo é chamado de ciclo trigonométrico. É um ciclo em que o raio dele é 1. Beleza? Então, por causa desse ciclo trigonométrico, é que as funções trigonométricas são chamadas de funções circulares. Então, a alternativa correta aí, olha, é a letra D, por causa do ciclo trigonométrico. Beleza, pessoal? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Observe a figura a seguir. Bom, pessoal, a figura é um gráfico, né, da função trigonométrica. Aí, seno, né? Aí, ele diz o seguinte, olha, o valor do seno de x está mais próximo de quem? Do seno do A, do seno do C, do seno do D ou do seno do E? Tomar cuidado, hein, pessoal? É o valor do seno do x, tá? Não é o valor do x. Olhando aqui, a gente fala, o x está mais próximo do A. Mas eu não quero saber o valor do x, eu quero o seno do x. O que é o seno do x? O seno do x é o resultado y, ou seja, são os valores aqui no eixo y, olha. Então, qual que é a ideia? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você pega o x aqui, ó, vai pontilhar ele aqui, chegou aqui, você vai lá no eixo y, ó. Ou seja, esse seno de x aí, né, pelo gráfico que o PET trouxe, o resultado dele está muito próximo do 0,8, bem próximo. Eu vou colocar até 0,8 aqui, ó, tá bom? Porque o gráfico aí ele está bem próximo, né? Você percebe aí no PET que ele coloca uma linha bem grossa, né? Então, está aproximando aqui do 0,8. Se você pegar aqui, olha, o seno do A está aqui na parte de baixo, olha. Está mais ou menos aqui, ó. O seno do C está aqui embaixo, ó. O seno do D, dá uma olhadinha o seno do D, ó. O seno do D chegou aqui no gráfico, eu vou pontilhar, ó. Ele também está aproximando de 0,8, ó. Então, o seno do D, ele está aproximando, deixa eu só melhorar esse aqui, ó. O seno do D, ele também está aproximando, né? Eu estou falando que está aproximando porque o gráfico está uma linha bem grossa aí no PET, então pode ser que não seja exatamente o 0,8, mas também está aproximando. Observa que esses dois aqui, ó, estão aproximando de 0,8. Se você olhar o seno do E está um pouco para cima, o seno do A está um pouco para baixo e o seno do C está bem lá embaixo. Então, o que mais se aproxima do seno do X é justamente o seno do D. A alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Esboce o gráfico da função f de x é igual a cossecante de x, que é igual a 1 sobre x. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Pesquisando em um livro, pesquisando na internet, usando uma calculadora em radianos para construir uma tabela e depois fazer o gráfico, usando um aplicativo de celular, usando uma linguagem de programação, caso você saiba programar, entre outras opções. Bom, pessoal, quero aqui fazer um comentário antes da gente mostrar o gráfico dessa função. O PET escreveu desse jeito, ó. Desse jeito aqui, essa escrita não faz sentido nenhum.
Porque ele está falando assim, ó, a função é igual a cossecante de x e a cossecante é igual a 1 sobre x. Não faz o menor sentido, tá? Acredito que tem algum erro de digitação aí, que, né, porque daquele jeito ele não faz sentido. Beleza? Então o que eu fiz? Eu separei em partes, só para a gente poder analisar possibilidades. Primeiro eu peguei só a primeira parte, ó, a função é a cossecante de x, que é uma função trigonométrica. Beleza? Vai dar um gráfico. Outra seria só 1 sobre x, ó, h de x é 1 sobre x, que dá outro gráfico. A outra é eu pegando essa parte, aí você fala assim, professor, mas essa parte é igual a essa. Calma. Aqui, olha, eu fiz uma equação. Isso aqui é uma equação. Aqui é uma função, ó. Tá falando que a função é igual a cossecante, que é igual a 1 sobre x. Aqui não faz sentido nenhum. Mas aqui eu tenho uma equação, tá bom? Então, eu separei em 3 partes. Esses gráficos assim, olha, trigonométricos, esses gráficos assim, eles não ficam tão práticos sem fazer ele manual, não. Então, ele deu várias opções aí. Eu vou usar uma opção que é um software gratuito chamado GeoGebra. E aqui, ó, vou colocar para você, olha. O primeiro gráfico é o gráfico da função cossecante, tá vendo? Olha, é uma função trigonométrica, tem várias curvas aí. O segundo gráfico, olha, é o gráfico do 1 sobre x, que dá essas duas curvas, tá vendo, pessoal? Agora, quando eu pego a cossecante igual a 1 sobre x, gerando essa equação, observa o gráfico. O gráfico fica muito parecido com o gráfico do 1 sobre x, né? Então acaba que esse gráfico fica muito em cima desse daqui, beleza? Então a dica aí é usar o software chamado GeoGebra, beleza? Vamos fazer a próxima questão, vem comigo. Questão de número 4. A tabela do início dessa semana informa que não existe tangente de 90 graus. Usando essa mesma tabela e sabendo que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, explique por que não existe a tangente de 90. Então vamos lá, pessoal, ó, não existe a tangente de 90. Ele pediu para explicar por que não existe, usando essa mesma tabela. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Aqui é 90 graus, não é? O que nós vamos fazer? No lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar 90 graus. Então vai ficar assim, olha. Onde tem x eu coloco 90. Então vai ficar assim, ó. Tangente de 90 graus é igual seno de 90 graus sobre o cosseno de 90 graus. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? O seno de 90, ele pediu para usar essa mesma tabela do início do capítulo aí, né? O seno de 90 é igual a 1. Então, o seno de 90 é 1. O cosseno de 90 é 0. Observa que ficou 1 sobre 0. Aí eu pergunto para vocês, o denominador de uma fração, o denominador pode ser 0? Não. Por quê? Porque não existe a divisão por 0, tá bom? 1, eu consigo dividir por 0? Não. Essa divisão não existe. Como aqui o denominador é 0, a divisão não existe, é por isso que a tangente de 90 não existe. Então ele fala assim, ó, explique por que não existe a tangente de 90. Resposta, não existe, pois o cosseno de 90 é igual a 0, fazendo com que o denominador fique 0. E não existe divisão por 0. Beleza? Então eu vou escrever aqui a justificativa. Pronto, pessoal, escrevi, ó. Então a tangente de 90 não existe, pois sendo o cosseno de 90 igual a 0, temos uma fração com denominador igual a 0. Ou seja, se o denominador é 0, essa divisão não existe. Trata-se de uma indeterminação na matemática. Tá bom? Qualquer coisa coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!